Senhores telespectadores, está diante de nós a fachada da Sé Catedral de Lisboa. É o mais antigo monumento da Lisboa cristã. Como sabem, isto foi mandado construir pelo Dom Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal, logo depois da conquista da cidade. Eu venho aqui não é para falar nisso. Veio nesta torre, está um cartaz que anuncia uma exposição. Uma exposição sobre um santo, São Vicente. Faz agora 1700 anos, portanto 17 séculos, que foi martirizado São Vicente. O Papa considerou este facto um facto importante e declarou este ano um ano santo, o ano, está ali a frase, ano vicentiano, o ano de São Vicente, e por isso a sede de Lisboa, como não pode deixar de ser, está-lhe a prestar uma homenagem. Eu acho importante sabermos quem foi o São Vicente, porque é que o São Vicente, que não era português, é venerado aqui em Lisboa e mais, é o padroeiro da diocese. Muita gente não sabe isto. São Vicente é o padroeiro da diocese de Lisboa. Tudo isso é uma história muito complicada, mas é uma história cheia de ensinamentos. Vamos entrar na catedral e vamos falar de São Vicente. São Vicente é um mártir. Bom, esta palavra mártir, etimologicamente, mártir quer dizer testemunha. Portanto, a rigor quer dizer, o mártir é aquele que dá um testemunho público da sua fé. É claro que quem morre pelas suas ideias é mártir. Ou tu ou mudas de ideias ou a gente mata-te. Bom, isso acontece muita vez na história. E a pessoa prefere que o matem a mudar de ideias. Essa pessoa dá testemunho daquilo em que acredita. Isso é que é um mártir. É claro que quando se diz simplesmente os mártires, na história universal, a gente está-se a referir aos mártires do cristianismo. É um facto extremamente importante. As perseguições que a religião cristã recebeu durante os 3 primeiros séculos da sua existência. A religião cristã, como sabem, é pregada na Galileia por Jesus Cristo e vem refutar tudo quanto diziam as doutrinas da religião pagã. Os cultos a prestar são totalmente diferentes. Esta religião vinha dizer coisas muito estranhas. Vinha, por exemplo, dizer que todos os homens são irmãos. Imaginem, irmãos, porque todos eles são filhos do mesmo Pai. O Pai é Deus. E é claro, os filhos do mesmo Pai são irmãos entre si. Os irmãos, primeiro, têm a obrigação entre eles de se tratar como irmãos. Não podem matar-se, não podem odiar-se. Segundo, tem uma outra obrigação, é de seguir o exemplo do Pai. Ora, o Pai, que é Deus e que é a perfeição, obriga os homens a seguir esse caminho de perfeição. Tudo isto eram ideias completamente desconhecidas da religião romana, da religião pagã. Tudo isto eram novidades e toda a novidade perturba. Portanto, os cristãos começaram por ser encarados pelos pagãos com muita estranheza. Que diabos? E, é claro, e como esta religião nova não estava de acordo com o culto oficial, tinha que ser secreta. Isso é uma coisa muito importante. Para compreender as perseguições, é preciso perceber que as primeiras igrejas eram secretas. Eram associações secretas que se reuniam, enfim, a ocultas, faziam os seus
E, é claro, os romanos olhavam para aquilo tudo, não percebiam, aquilo causava muita estranheza, e a primeira grande perseguição surge ainda no século I depois de Cristo, é no ano 64, quando se dá uma tragédia em Roma. A grande cidade de Roma, que era a maior cidade do mundo. Já nessa altura Roma tinha perto de 1 milhão de habitantes, o que é uma coisa espantosa. Bom, a cidade feita de muitas barracas, casas provisórias, pegou no fogo e a cidade ardeu. Hoje os cristãos dizem, foi o imperador, foi o Nero que lhe pegou o fogo. Mas o Nero dizia ao contrário. Não, foram os marotos dos cristãos que pegaram o fogo. Nós hoje não sabemos a verdade, só há um facto. O facto é que realmente no ano 64 depois de Cristo, Roma teve um pavoroso incêndio que a destruiu. E que o imperador resolveu dizer, os culpados foram os cristãos. Os cristãos por isso sofreram a primeira perseguição. É importante perceber, a primeira perseguição é no ano 64 depois de Cristo. Essa mesma perseguição, é claro, matou muita gente. Foi sobretudo em Roma. Essa perseguição ainda não é em todo o Império Romano, é sobretudo na cidade de Roma, porque o crime que lhes atribuíam é que eles tinham queimado a cidade de Roma. O que parece que não tem verdade absolutamente nenhuma. Os cristãos não pegavam fogo, porque a religião dos cristãos era a religião do amor, era a religião de que todos nós somos de facto irmãos e ninguém pode queimar a casa de ninguém. Bom, mas de qualquer maneira fez-se a perseguição, morreu muita gente. Isso não resolveu nada porque continuou a haver cada vez mais cristãos. Bom, então vem a segunda perseguição. Mas a segunda perseguição já é editada pelo imperador em Roma contra a cristandade em todas as províncias do Império. Porquê? Porque o imperador era ao mesmo tempo, hoje dizíamos, era uma espécie de papa. Ele não dizia papa, mas o imperador tinha o título de sumo pontífice. Em coisas da religião, quem sabia era o senhor imperador. O que ele dizia que estava bem. Bom, ora bem, o imperador não podia concordar com aquela doutrina que estavam nas camadas populares, mas mesmo, por vezes, em camadas superiores. Tanta gente, havia muita gente cada vez mais. Então ordena-se uma segunda perseguição. E as pessoas são obrigadas a dizer que prestar o culto ao imperador, porque o imperador era divino, e a dizer que a renunciar, a apostatar todas essas ideias estranhas e esquisitas que vinham agora dizer que todos os homens eram irmãos. Irmãos, que diabo, então um senhor é irmão do seu escravo. Vocês já viram coisa mais absurda do que isto? Um homem ser irmão do seu próprio escravo. Isto não podia ser. Então, dão ordem para, em todas as províncias, matarem aqueles que digam que são cristãos. Bem, corre sangue por toda a parte, mas há um escritor da antiguidade, o Tertuliano, que escreve esta frase, e eu repito-a porque eu acho que ainda hoje ela é verdade. O sangue dos mártires é a semente da fé. Quanto mais homens se matam para não acreditar numa coisa, mais essa coisa cresce. Bom, depois da segunda perseguição há a terceira, e depois da terceira há a quarta, e da quarta há a quinta, da quinta há a sexta, da sexta há a sétima. Houve 10 perseguições. Elas duraram ao todo cerca de 250 anos. A primeira perseguição, já lhes disse, foi no ano de 64 da nossa era. E a última vai até ao ano de 313, porque em 313 é o ano em que o imperador Constantino reconhece que está a travar uma batalha perdida. Não é a matar as pessoas que acreditam que qualquer causa pode ganhar. Não.
E então o imperador Constantino faz o famoso Edito de Milão no ano de 313. O Edito de Milão, em que diz que os cristãos podem livremente fazer o seu culto. Isso liga-se até com uma lenda de uma batalha em que dizem que o Constantino tinha que travar uma batalha e de repente viu o céu rasgar-se num clarão que dizia esta frase: In hoc signo vinces. Ainda hoje a gente vê isso muitas vezes. In hoc signo vinces. Isto quer dizer em português: com este sinal vencerás. Ora, o sinal era o da cruz. Quer dizer, o imperador, que está a travar uma batalha para conservar a dignidade de imperador, percebe isto. É apoiando-se nos cristãos, que nessa altura já são uma grandíssima quantidade do povo do império, se ele se apoiar naquele povo cristão, ele vencerá. E, portanto, decreta a liberdade do culto. Isto no ano de 313, num edito proclamado na cidade de Milão. É uma data famosa na história da Europa, claro, 313, o edito de Milão, quando o cristianismo sai da clandestinidade e pode ser livremente anunciado por todo o mundo. Mas reparem, 313 já é o século IV depois de Cristo. Entre estas duas datas, a data da perseguição de Nero, no século I, e a data do Edito de Milão, no século IV, os cristãos são perseguidos. Sabemos que houve 10 perseguições gerais, em cada uma delas milhares de crentes foram mortos, milhares. Eu estou-lhes a dizer isto aqui diante de um quadro português, um quadro atribuído ao Frei Carlos, mas que mostra dois mártires de duas perseguições que, aliás, foram completamente diferentes. Está aqui o São Vicente. Repare, o São Vicente está a guardar um livro. Lá estão os navios que estão ligados ao seu culto. E aqui está um outro mártir que é muito famoso em Portugal também, o São Sebastião. São Sebastião foi morto de uma forma diferente dos outros mártires. Tiraram sobre ele, por ordem, claro, do imperador, atiraram setas e ele morreu trespassado das setas. Este culto do São Sebastião tornou-se em Portugal extremamente popular porque, a certa altura, apareceu uma relíquia que diziam que era uma seta das que mataram o São Sebastião. E o Papa pegou nessa relíquia, meteu-a num cofre precioso e mandou-a ao rei de Portugal, que se chamava precisamente Dom Sebastião. Isto é importante porque o nosso grande poeta Luís de Camões aproveita esse facto do Papa mandar de Roma uma seta destas, ou pelo menos ele dizia que era, manda ao nosso rei Dom Sebastião, e Camões faz um poema, o poema é muito bonito, dirigido ao rei e a animá-lo a fazer a guerra da África, a ir contra os infiéis, porque aquela seta é o sinal de que ele vencerá. Infelizmente, Camões enganou-se nessa previsão. Dom Sebastião foi realmente à África, mas foi mais um mártir. Também ele morreu para defender a cristandade. Tudo isto estou-lhes a dizer a propósito dos mártires, os mártires do cristianismo. Hoje continua a haver mártires. Todas as pessoas que morrem para não renegar aquilo em que acreditam são mártires. Porque, no fundo, um homem é só aquilo em que acredita. Quem não acredita em coisa nenhuma não chega a ser ninguém. São Vicente era diácono. O diácono
era já um clérigo, mas um clérigo ainda com ordens menores, quer dizer, acima do diácono havia o presbítero. O diácono já podia vestir este traje eclesiástico, isto é a dalmática. Temos aqui, portanto, uma imagem, é uma das muitas, há aqui a exposição, estou-lhes a falar na exposição que está patente na Sé, que vale a pena visitar, e que tem aqui imensos São Vicentes. A representação aqui popular do nosso São Vicente é um santo que tem um navio, uma nau, e que tem um corvo à popa, um corvo à proa. É isso que eu lhes queria explicar. Porquê o livro? Isto corresponde a uma situação histórica. O São Vicente, como diácono, estava incumbido de guardar os livros sagrados, os livros da Igreja. É claro que as autoridades romanas, quando vinham as perseguições, queriam se apoderar dos livros, porque os livros tinham lá os nomes dos cristãos, era uma maneira de os apanhar e de os matar, tinham lá, e os próprios livros eram considerados sagrados, portanto eles queimavam-nos. E o São Vicente recusou-se a entregar os livros. Portanto, são os livros da Igreja, os livros que ele se recusou corajosamente a entregar às autoridades romanas. Bom, e porquê é que tem o navio? Porquê é que tem o navio aqui com os corvos? Bom, isso é uma história muito engraçada, muito complicada, e agora vou sair do campo da história rigorosa e vou entrar já no terreno muito mais resvaladiço da lenda. Vou-lhes contar isso. Aqui temos outro São Vicente, lá tem o livro, lá tem o navio. Mas eu queria dizer que com o culto dos mártires se liga o culto das relíquias. Porque os mártires eram executados, eram mortos, por vezes com os suplícios mais cruéis, e depois os outros cristãos vinham e tentavam dar-lhes uma sepultura cristã, uma sepultura digna, mas tinha que ser secreta. Foi assim que nasceu a ideia de, debaixo da terra, cavar grandes galerias subterrâneas. É essa a origem das catacumbas de Roma. Não é só em Roma que há catacumbas, eram cemitérios secretos, onde metiam os corpos dos mártires. Bom, e ao mesmo tempo, as relíquias dos corpos, cada cristão procurava ficar com uma pequena lembrança, um fragmento. Bom, e é por isso que hoje o São Vicente é o padroeiro de Lisboa. A história é esta: São Vicente, como lhes disse, é morto em Valência, em Espanha, é enterrado lá, mas é morto apenas 9 anos antes de ser permitido o culto. O culto é permitido em 313, ele é morto em 304, há 9 anos de diferença, e portanto é possível fazer uma igreja, pouco depois, que é objeto de um grande culto. Mas essa igreja é destruída quando vêm os mouros, quando há a invasão moura, pelo Abderramã, e os cristãos, com medo que os mouros destruíssem aquela relíquia, o corpo do São Vicente, que para eles era objeto de tanta devoção, tiraram dali o que restava do corpo de São Vicente e levaram-no. Levaram-no para onde? Para onde? Aí, agora começa a lenda. Uns dizem, não, levaram-no para a França. Eu estava em França, no sul de França, perto até de Albi, da cidade de Albi. Outros dizem, não, levaram-no mais para o norte. Outros dizem, não, levaram-no para o Algarve. Aqui há só lendas. O certo é que quando o nosso Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa, e isso toda a gente sabe,
é no ano de 1147, é ajudado pelos cruzados, com a caminho da Terra Santa, e no combate morreu muita gente. E ele entendeu que os que morreram para defender a fé cristã também eram mártires. Uma parte deles foi enterrada fora da cidade e ele fez aí uma igreja consagrada precisamente ao mártir São Vicente. Como essa igreja era fora da cidade, chamou-lhe São Vicente de Fora. Lá está hoje, já não é que Dom Afonso Henriques fez, claro, é uma coisa já do tempo dos Filipos. Lá está uma grande igreja de São Vicente de Fora. E naturalmente Dom Afonso Henriques gostava que na sua igreja de São Vicente houvesse alguma relíquia, alguma coisa que lembrasse o corpo do São Vicente. Agora voltamos a ter factos históricos. É verdade que Dom Afonso Henriques mandou ao Algarve à procura de relíquias do São Vicente. Até há quem diga que ele foi lá pessoalmente, no que eu não acredito. Bom, mas mandou uma expedição, não encontraram. Um pouco depois, aliás, bastantes anos depois, aparecem uns algarvios que tinham estado lá e que disseram ao Dom Afonso Henriques que já sabiam onde é que estava a sepultura de São Vicente. E Dom Afonso Henriques manda lá um navio, encontram realmente uns despojos mortais que transportam para Lisboa e diz a lenda, junto do navio, um à popa, outro à proa, vinham dois corvos. Ao meio o corpo do mártir e os corvos a guardá-lo. É por isso que ainda hoje o emblema de Lisboa é o Manau com os dois corvos. O navio veio pelo Tejo acima, nessa altura o Tejo tinha um esteiro que ia quase até ao Rocio, e aí à beira do esteiro havia uma igreja, a igreja de Santa Justa. Foi aí que o navio aportou e foi aí que ficaram as relíquias daquela ossada que vinha do Algarve. Vinha do Algarve num sítio que nessa altura se chamava Cabo dos Corvos, porque havia lá muitos corvos, e que hoje se chama Cabo de São Vicente. Toda a gente sabe onde é o Cabo de São Vicente. O prior de Santa Justa disse, bom, foi aqui que ele chegou, é aqui que fica. Não o deixe sair daqui. Bom, mas o bispo de Lisboa veio e disse, não, aqui ele tem que estar na igreja mais importante da cidade. Quero o levar para a Sé. Eu estou-lhes a falar justamente na Sé. Lá entraram em negociações, não sei como isso foi. Há uns más línguas que dizem que o bispo teve que fazer o prior cônego, mas isso só aparece mais tarde, é no século XVI que aparece essa ideia. Isso deve ser a má língua portuguesa. De qualquer maneira, as relíquias são trazidas aqui para a Sé, são metidas numa arca de pedra. Essa arca está representada num dos mais antigos selos da Câmara de Lisboa. Lá está a arca com os corvos e o São Vicente é proclamado o padroeiro e o patrono da Diocese de Lisboa. São Vicente, apesar de proclamado padroeiro da Diocese, nunca conseguiu entrar na alma do povo. Não é hoje um santo popular. Bom, mas é realmente o símbolo daqueles que não renunciam à sua própria fé. Aqueles que, perante uma conveniência, um interesse, um aceno, dizem, eu agora já acredito antes. Não. Um homem é aquilo em que acredita. E, portanto, São Vicente é o símbolo da fé jurada, da palavra dada, da honra pessoal. Ainda bem que o Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa pediu ao Papa que este ano fosse declarado em Lisboa Ano Santo. E ainda bem que a Sé tem esta invocação da grande figura de homem e de herói que foi São Vicente.